Então, eu vou apresentar aqui nosso primeiro palestrante. Com grande prazer que está aqui conosco hoje o Gabriel Gonino, com a palestra Para Além do Conflito, a Ciência e a Religião na Perspectiva de Babu. O Gabriel é licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Biologia Comparada pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Tem estágio internacional de doutoramento na Universidade de Lisboa. Atualmente, o Gabriel é professor efetivo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, UFC, Campus Ibirama, e tem experiência em Biologia Geral e Ecologia Aplicada, com ênfase em animais peçonhentos e aranhas, bem como peixes e riachos. Então, a gente está aqui com os palestrantes de qualidade mesmo. Seja bem-vindo, Gabriel, fica à vontade. E obrigado. Você pode começar a sua palestra aí, fica super à vontade. No finalzinho, a gente vai ter umas perguntas para você, tá? Obrigada por estar aqui hoje com a gente e manda ver. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme participar dessa primeira jornada, né? Tenho certeza que vai ser histórica aí para a ABC2 e para o nosso tema de conversa hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Foi? Isso. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela liderança do grupo de Ciências Naturais, bem como de todos os amigos ali do grupo, né? Em nome da nossa líder, a Pamela. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o conflito que existe entre ciência e religião, tá? Então, vamos lá. Já fiz o agradecimento, uma breve apresentação, pessoal. Na ABC2, eu tive o prazer de plantar a semente, né, no grupo de Maringá, onde eu fiz o doutorado, ali no Paraná, e também em Presidente Prudente, que é minha cidade natal, lá no interior de São Paulo, com alguns amigos. Nós plantamos a semente, o grupo de Maringá está funcionando, sob a liderança do nosso querido Paulo Lima. E o grupo de Prudente está parado, mas eu tenho fé ali que em breve ele vai ser retomado, né? E atualmente na BC2 eu estou no grupo de Rio do Sul, né? Eu moro atualmente em Santa Catarina. Rio do Sul é aqui perto da cidade onde eu trabalho, sob a liderança do nosso grande Daniel Chuamba. E atualmente também tem apoiado o grupo de líderes, né, da região sul, juntamente com o nosso querido Diego Melo, lá de Curitiba. Sendo assim, quem for da região sul e tiver interesse na BC2, ao final da apresentação vai ter o contato aí. É só entrar em contato que a gente conversa a respeito da BC2, do que ela faz. Embora o Thiago já fez a brilhante apresentação ali da nossa querida BC2. Pessoal, antes de entrar, né, no assunto dessa nossa conversa, eu gostaria de mostrar uma justificativa porquê desse tema, né? Ao ser convidado pela Pamela, pelo pessoal, pelos amigos do grupo de Ciências Naturais, e ao pensar num tema, a minha veia de professor falou mais alto. E eu pensei em trazer aqui um tema que eu considero fundamental a esse debate de ciência e religião, que são as 4 abordagens de Barbo. Além disso, o tema ele é válido nesse sentido porque a nossa audiência na BC2 ele é uma audiência bastante dinâmica, no sentido de que sempre nós temos pessoas novas nos grupos. Agora nós temos a oportunidade de transmitir essa reunião, então a gente espera que muitas pessoas tenham acesso a essa informação que muitas vezes fica perdida, né? A gente não tem acesso. E eu vou rapidamente pincelar, na verdade, né, essas 4 abordagens, que não são as únicas,
mas eu vou trazer as abordagens na perspectiva de Barber. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Eu também escolhi esse tema porque antes de conhecer a BC2 eu só conhecia o conflito, né? Desses 4 modelos que eu vou falar hoje. Na verdade, sem suspense nenhum, né? Os 4 modelos são conflito, independência, nós temos o diálogo e a integração. Eu também só conheci o conflito e eu considero que o fato de conhecer somente uma dessas abordagens foi bastante prejudicial para a minha vida cristã e acadêmica no início dela. E eu acho que a gente pode, nessa conversa de hoje, talvez ajudar pessoas que também só conheçam essa forma de interação entre ciência e religião. Também considero um tema-chave para as estratégias de interação, né, que a gente busca dentro da BC2, e dos diálogos entre cientistas cristãos, com cientistas não cristãos, com cristãos que não são cientistas, com cristãos cientistas, e todas as interações que podem acontecer dentro desse universo. Então, por ser um tema-chave, ele é de grande importância. Obviamente, como disse o Tiago, é onde a BC2 atua, né, nessa interação. Então, a gente vai tratar um pouco mais além, né? A gente vai tentar mostrar aqui além do conflito. E os desafios, foi uma ideia que a gente pensou a respeito dessa palestra. Os desafios eu vou deixar... Eu vou apresentar uma proposta no final desse momento, mas eu sei que amanhã o Tiago, não sei se amanhã ou é na sexta-feira, mas o Tiago, né, eu até coloquei ali o menino das plantas, o nosso botânico preferido, vai falar também a respeito dos desafios que envolvem esse diálogo. Então eu não quero entrar muito em vários temas que talvez outros colegas, outros amigos vão abordar. Então eu vou fazer uma proposta para a nossa líder em cadeia nacional ou internacional. Pessoal, então quais são os objetivos dessa nossa fala de hoje, né? Eu pretendo questionar a relação de conflito entre ciência e religião. Eu pretendo apresentar os 4 modelos propostos por Ian Barber. É por isso que tem aquela mãozinha ali com os 4, embora só tenha 3 objetivos, né? Identificar os atuais desafios do campo das ciências naturais com a interação com a religião, com a fé cristã, especialmente. Tá? Então vamos falar dele. Vamos falar do Ian Barber. Comecemos por ele, então. Ele é um físico e teólogo americano e é um estudioso sobre a relação entre ciência e religião. Ele revolucionou essa área. Para a gente ter uma ideia da importância do Barber, tem inclusive um verbete do Barber nessa importante obra desse assunto, que é o Dicionário de Cristianismo e Ciência, publicado pela Thomas Nelson Brasil, e publicado em parceria com a ABC2, né? Uma obra indispensável para quem quer estudar a respeito dessa interação. Mas o Barber, em 66, ele publicou essa obra, Issues in Science and Religion. Essa obra, ela foi muito impactante. Ele inovou quando ele publicou essa obra, porque ele tratou de vários assuntos que perpassam o estudo de ciência e religião, e ele praticamente criou uma linha de estudo, um campo do conhecimento que é especificamente os estudos de ciência e religião. Tá? Nesse sentido, esse livro ele trata desde a história da influência da religião para a ciência moderna, ao longo de todo o caminho da ciência, e faz também comparações das metodologias da religião, as metodologias da ciência, entre outras coisas. Mas o que é mais importante, ele identifica principais pontos de contato, ele avalia ali algumas perspectivas para essa interação.
Isso foi em 66. Mas em 88 foi que ele apresentou essa tipologia, esses 4 modelos, né, de interação entre ciência e religião, após amadurecer tudo aquilo que ele escreveu, todo o que repercutiu essa obra dele de 66. E aí, em 88, ele apresenta esses 4 modelos. Tá? Só que para nós falarmos desses modelos, a gente tem que tentar conceituar, ou pelo menos partir de algum ponto, para a gente falar de religião e ciência. Eu coloquei ali uma citação do biólogo imunologista Dennis Alexander, que ele diz que é uma dos conceitos mais utilizados para quem é das ciências naturais, que é um esforço organizado para explicar as propriedades físicas do mundo, né, por meio de teorias testáveis empiricamente, elaboradas por uma comunidade de pesquisa, treinada em técnicas especializadas. É um conceito que é bastante aceito, né? Um deles aí, é difícil de conceituar unicamente. Mas quando a gente fala em ciência, a grosso modo, né, às vezes, quando a gente está falando de ciência e religião, a gente está falando também fora do ambiente da academia. E de forma geral, popular e acrítica, ela está se referindo às ciências naturais, como o próprio McGrath. Como disse o Tiago, eu me baseei bastante por essa obra, que vai ser do curso Basics, que o Tiago comentou, e é bem a introdução, é bem o início ali, e ele fala justamente isso, que de forma geral e acrítica, as ciências naturais, a ciência se refere às ciências naturais, niveladas sem as suas especificidades individuais ali, física, biologia, química e as suas tecnologias. Então, quando você está falando em ciência, está falando basicamente da nossa área, né? Uma vez que eu estou falando aqui para um público que é entusiasta ou atuante na área de ciências naturais, só que sem aquelas especificidades que nós conhecemos. Enquanto que religião também não é uma categoria bem definida, né? Há muitas discussões relacionadas à conceituação da religião. E tem um estudioso canadense que diz que o próprio conceito de religião foi dado por estudiosos ocidentais, modernos, sobrepondo uma variedade de fenômenos, e até ele diz que isso causa uma impressão enganosa de algum conceito universal, implícito de religião. Então a gente está lidando ali, a gente vai ter que assumir alguns pontos e conhecer as limitações que nós temos nessas conceituações. E aí, para falar de religião e ciência, o próprio McGrath fala que existe uma vasta gama de religiões, né, para poder relacionar com ciência. E ele aponta um questionamento no sentido da coerência desse campo de interação ser realmente integrado ou simplesmente discussões desconectadas, desconexas, reunidas por uma conveniente estrutura chamada de ciência e religião. Como uma forma não de resolver, mas de colaborar com isso, ele propõe a analogia, ou ele traz a analogia do tabuleiro de xadrez, onde existem vários espaços que ele fala que são espaços mais povoados pelas diferentes religiões conhecidas, de acordo com o conceito, sei lá, mais geral que nós temos a respeito do que seriam essas religiões. E ele mostra espaços que ainda não estão povoados e que podem ser ali dentro desse tabuleiro, dependendo da sua estratégia, dependendo da sua jogada, você pode povoar, você pode atingir determinados espaços que ainda não estão povoados, né? não apareceram. Entretanto, ele dá ênfase a 2 pontos que para ele são com alta densidade populacional ali de estudos, que seriam os argumentos das ciências naturais para a existência de Deus, né, essa relação das ciências naturais com esses argumentos, e também o darwinismo, o significado do darwinismo para a crença religiosa,
ou para as crenças religiosas. Então ele aponta esses dois pontos, esses dois ambientes ali, esses dois assuntos extremamente povoados. Só que o Thiago Garros, o nosso amigo Thiago Garros, da BC2, na terceira mini conferência que ele deu, ele fez um trabalho brilhante e ele praticamente trouxe para nós um resumo de alguns pontos, de alguns campos de estudo de ciência e religião, né, onde eu destaquei ali o cristianismo. Só para vocês entenderem que existe esse campo, que ele está em pleno vapor em vários pontos do mundo, e no Brasil ainda os estudos são incipientes, há pouca movimentação, e a BC2 vem para preencher essa lacuna. Eu vou passar rapidamente por essa imagem, porque eu quero voltar nela na minha proposta, que eu vou fazer no final da nossa fala. Então, nós temos ali que o nosso foco vai ser o cristianismo, por motivo óbvio da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Só que o cristianismo, o próprio cristianismo, ele é feito de inúmeras variações dentro das tradições, né? Nós temos diferentes tradições ali para o cristianismo. Para vocês terem uma ideia de variação, a gente tem a teoria da seleção natural de Darwin, por exemplo, ela é aceita, ou ela é vista de forma diferente, na verdade, entre protestantes conservadores, católicos liberais, e mesmo dentro das várias vertentes do próprio protestantismo. Nesse sentido, existe uma polarização muito grande, que eu representei nessa imagem aí, né? Existem várias polarizações dentro daquilo que às vezes nem envolve ciência, né? Existem várias. A gente pode falar estritamente dentro do campo da tradição cristã, ou das tradições cristãs, né? É uma discussão já um pouco mais antiga, mas sempre vem à tona. É calvinismo, é arminianismo, é o catolicismo romano, é o protestantismo luterano. E aí eu trouxe isso aí, é a salva ou é o gasofilácio, desde as mais absurdas, para a gente mostrar que existem inúmeras variações, diferentes variações. E o McGrath, ele ressalta isso e ele traz alguns questionamentos. É possível a gente identificar alguma delas como a visão cristã? A gente tem que entender todas essas limitações, né? Ou a gente pode reconhecer, ou é mais viável, reconhecer a diversidade dentro dessas tradições, né? Então, são boas perguntas para se fazer num tempo que a gente passa por muitas polarizações em todos os ambientes. Por que eu trago isso? Porque ele traz, e eu concordo, que respeitar a integridade das tradições e movimentos religiosos, ao invés de homogeneizar suas ideias, talvez seja a melhor escolha. Porque tem muitas coisas envolvidas ali do que o simples dogma. Então ele traz essa visão respeitosa para essa integridade das tradições. E a mesma coisa, e é aí que entra a BC2. Porque a BC2 ela vai trazer esse campo de discussão em honestidade, em amor, em respeito cristão. Então é ali que a gente pode aceitar e, na verdade, a gente pode conversar e dialogar de maneira respeitosa, o que muitas vezes é um pouco mais difícil quando a gente lida fora desses círculos ou principalmente dentro da academia. E para finalizar essa introdução, isso é muito importante porque hoje, devido à pandemia, devido ao vírus, essa discussão envolvendo religião e ciência está no centro do debate nacional. A gente pode entender dessa forma, que ela está no centro. De diferentes formas ela está no centro. Porque a gente pode encontrar desde um negacionismo escancarado da ciência, como a gente também pode encontrar uma idolatria dessa ciência, né? Como se ela fosse uma nova religião infalível e salvadora desse nosso tempo. Com isso, eu só quero mostrar para vocês que diante de todo esse exposto, isso reforça a importância da gente conhecer as diferentes formas de interação entre esses dois campos, para que a gente não chegue nisso que está acontecendo hoje, né? Ou esses extremos, essa polarização. Né? A gente sempre tem que buscar, pelo menos essa é a nossa ideia, buscar esse diálogo, buscar essa interação, e não simplesmente o conflito ou qualquer outra coisa.
Sendo assim, pessoal, como a tipologia de Barbour, ele vai trazer esses 4 modelos principais, tá? Obviamente, existem críticas sobre o modelo, sobre os modelos, sobre a simplicidade, mas é essa simplicidade que, ao mesmo tempo, ela é importante para o entendimento mais geral, como também é o ponto fraco do modelo, tá? Mas eu acho que é um ótimo pontapé inicial para a gente poder trabalhar essas interações. Então nós temos o conflito, a independência, o diálogo e a integração. Começando então pelo conflito, talvez esse seja o modelo que eu vou gastar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque ele é o mais difundido hoje. Tá? Se existe um conflito ou se existe uma sensação de conflito, não importa, porque, na verdade importa, né? Mas ele é o mais difundido. E por ser o mais difundido, em alguns momentos ele beira a ser tratado como uma guerra eterna, sem fim, e que é inevitável. Tá? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Acontece que no meio acadêmico existe uma redução dessa ideia de conflito. Mas no ambiente popular, no meio popular, essa sensação de conflito é cada vez mais vista, ela é maior. Existe, a gente pode até chamar, para eu poder suprir a minha necessidade de neologismos, né? Embora eu não saiba se existe, mas a gente pode até pensar que existe uma conflito-normatividade com relação a essa interação de ciência e religião, né? E para entender o motivo disso, a gente vai ter que fazer uma contextualização histórica. Não é minha intenção esmiuçar, né, as origens do conflito, não, mas citar algumas pessoas e algumas obras que foram importantes para esse modelo, para essa abordagem. Tem como citar algumas críticas relacionadas a essa tese do conflito, né? Conhecida como tese do conflito. Nós temos esses 2 senhores aqui, John William Draper, que foi médico, químico, historiador, fundador da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, com a obra A História do Conflito entre Religião e Ciência, de 1874. Bem como nós tivemos ali o Andrew Dickson White, historiador, cofundador da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, com a obra A História do Conflito entre a Ciência e Teologia na Cristandade, de 1896. Esses 2 senhores recebem os créditos da instauração dessa abordagem, dessa tese do conflito. Obviamente não são os únicos, mas eles têm muito peso, eles têm muita influência devido às suas obras. Entretanto, um outro historiador, que é o Ronald Numbers, ele fala abertamente que essa guerra existe principalmente na mente de historiadores dados a clichês. E ele diz ainda, com base em relatos de outros historiadores da ciência, que Draper e White eles mais fizeram propaganda do que história, né? E que isso fica muito restrito à famosa Torre de Marfim, né? Isso fica muito restrito ao reduto dos estudiosos e é difícil de sair desse ambiente. Então, para lutar um pouco contra esse conceito, um pouco não, eu acho que muito, desse conceito dos sabem que sabem, né? Por exemplo, as pessoas não religiosas sabem, ali entre aspas, que a religião organizada sempre se opôs ao progresso científico. Isso as pessoas sabem, né? A gente pode ver isso nas histórias de Galileu, Giordano Bruno, próprio Darwin, entre outros. Já o público religioso sabe que a ciência liderou uma derrocada contra a fé, que a ciência quer matar Deus.
Então a gente fica nessa ideia, nesse conflito, no sabem que sabem, e a gente não sai do mesmo lugar, a gente fica patinando. E aí que entra essa contribuição do Numbers, que é esse livro, né, intitulado Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, também da coleção da ABC2, onde ele reúne vários historiadores cristãos, ateus, agnósticos e de outras religiões para falar sobre essas histórias, sobre esses mitos que envolvem desde Newton, Darwin, Einstein, diversas histórias, mitos e inverdades que estão presentes nessa discussão. Então também fica essa sugestão de leitura aí para quem ainda não leu esse livro. E obviamente que eu não poderia, como biólogo, falar da tese do conflito sem falar do Richard Dawkins. Ele, que eu vou pegar aqui como exemplo, porque na minha geração ele foi uma pessoa que marcou bastante, porque ele é um representante, mas ele também é um entusiasta dessa postura bélica, né? E para ele a ciência e a religião são implacavelmente opostas. O Dawkins, aí, com todo respeito, eu vou utilizar aqui a citação do Pondé, né? Até coloquei o todinho ali. O Pondé fala do conceito de ateus todinhos, né? O ateu todinho é aquele que, então, ele vai partir para esse lado de conflito armado, quase, né? De antirreligioso. E o Dawkins, ele representa isso. Só que o McGrath, ele também fala que existem os cristãos todinhos, que também são aqueles que estão numa posição, numa postura bélica, numa postura conflituosa, totalmente diferente daquilo que a gente tem como princípio cristão. E um exemplo que eu posso dar para isso é que o evolucionismo, aqui eu vou utilizar evolucionismo de maneira geral, né, sem diferenciar os ismos e a teoria da evolução, apenas de forma didática, mas que o evolucionismo seria a continuação da longa guerra de Satanás contra Deus. Então esse tipo de situação, ela é muito comum, tanto em alguns ambientes científicos, como também em alguns ambientes religiosos. E a ideia do conflito, ela é justamente essa, de colocar essa guerra. Que para o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro, ganhador do prêmio Templeton, se não me engano, do ano passado ou retrasado, ele diz claramente, e agnóstico, ele não é religioso, ele não é cristão, e ele diz que essa guerra entre ciência e religião é fabricada, né? É uma postura, então você já começa a ver em pesquisadores proeminentes uma postura já um pouco diferente, né? Ele diz, aqui se referindo aos cristãos, né, aos religiosos, na verdade, todinho, que são esses que estão com sangue nos olhos, né, sempre querendo o conflito, ou melhor, sempre vendo o conflito. Às vezes eles não querem, às vezes eles só estão vendo essa abordagem porque não conhecem outra abordagem. Eles consideram a ciência como inimigo, porque tem um modo muito antiquado de pensar sobre ciência e religião, no qual todos os cientistas tentam matar Deus. E aí ele é taxativo, a ciência não mata Deus. E quando a gente começa a buscar essas informações, para quem é um cientista isso é muito, ou pelo menos deveria ser muito claro, Deus está fora do escopo da ciência, né? No máximo a ciência ignora Deus, mas matar Deus não tem como, né? Pela metodologia não faz sentido para quem conhece a ciência. Ao mesmo tempo que ele também critica esses não religiosos todinho, né? Essas pessoas que também só veem no conflito a única forma de interação. Ele lamenta que esses novos ateus, esse movimento neoateísta, de qual Dawkins é representante, tenha ampliado essa distância com a religião. E realmente ampliado. E a gente vai até falar um pouquinho sobre essa ampliação. Eu tenho que citar esse livro, né, Deus, um Delírio, do Dawkins, porque na minha época de graduação ele estourou. Ele
Dawkins, ele é muito influente, ele foi, mas ele ainda continua sendo muito influente. Mas como disse aqui atrás, o Glaser, e até ele se refere, ele fala basicamente sobre o Dawkins, ele lamenta representantes desse conflito bélico, né? Nós temos agora, recentemente, esse conflito, ou melhor, essa influência de Dawkins não foi só na minha geração de graduando, né, mas essa influência, ela é recente. E agora ela foi demonstrada estatisticamente, um efeito negativo do Dawkins, né? Eu coloco aí uma referência de um trabalho bem recente mesmo, né, de fevereiro desse ano, que vai tratar um pouco disso e a gente não vai ter tempo para falar, mas mostra a influência e a influência negativa até para a ciência, não só para a religião, mas também para a ciência, né? Então a gente consegue ver aqui que o conflito, existe uma certa bolha, ele está dentro de uma certa bolha, e a BC2 ela está tentando mostrar que existem coisas fora dessa bolha, né, que você não precisa aceitar o conflito, ou você pode até aceitar desde que você conheça as outras formas de interação, né? A doutora Jennifer Wiseman, física, astrônoma, hoje uma das diretoras de centros de pesquisa da NASA, ela traz alguns pontos no sentido de que o conflito hoje, de acordo com a ideia dela, está mais no campo da antropologia, das ciências sociais. Enquanto o McGrath, ele complementa, e na visão dele, o que mantém o conflito são algumas áreas muito específicas dentro das ciências naturais, que eu volto a falar, como estou falando aqui, para cientistas naturais ou entusiastas da ciência natural, sejam professores, estudantes ou pessoas que não são cientistas, mas que gostam de estudar o tema. O McGrath acha que são pontos muito específicos ali, né? Basicamente o ensino da teoria da evolução e também algumas coisas relacionadas à terapia gênica, né? A CRISPR, entre outras coisas de modificação terapêutica ali de genes. Só que é muito interessante que a própria Jennifer Wiseman, que esteve conosco na conferência da BC2 lá em Recife, ela traz um questionamento muito pertinente. Ela coloca que eu não sei se o sentimento anti-científico está realmente em alta, ou se as ferramentas de comunicação se tornaram tão abertas e livres que esse sentimento, ainda que limitado, está sendo mais ouvido. Então, é uma dúvida pertinente e que nos leva aos próximos modelos. Então, o conflito, ele existe, ele é real, ele é a única modalidade de interação que existe entre ciência e religião. E logo de cara a gente já mostra que existem aqueles cientistas que vão além do conflito. O próprio Marcelo Glaser foi um que eu já citei, não é religioso, é uma pessoa equilibrada, ponderada e que pensa além do conflito. E a gente vai falar se isso é bom, se isso é ruim, se isso é importante, se não é. E trazendo essas ferramentas da comunicação que a doutora Wiseman comentou, é muito importante porque elas facilitaram o acesso. Facilitaram o acesso a cientistas proeminentes fora do conflito, né? Então, pessoas como Marcelo Glaser, a própria Jennifer Wiseman, Francis Collins, sem falar dos nossos brazucas, né? Os nossos colegas de ABC2, Dr. Roberto Pobolan, o Gustavo Assi, que não é das ciências naturais, mas que são cientistas de ponta e que pensam fora desse conflito. E isso é muito importante, porque essas influências, elas realmente exercem ação, poder, né, sobre cientistas, porque a gente é movido, de certa forma, por exemplos, né? Por exemplos, por pessoas proeminentes, por pessoas que fazem boa ciência, que estão mostrando outras formas de pensar. E aí, obviamente, entra a BC2, né? Que o Tiago, novamente eu ressalto, que já apresentou,
já falou um pouco da ABC2, mas que eu vou apresentar a minha rápida fala com relação à ABC2. O que é a ABC2? Né? Diferente não, complementando aquilo que o Tiago mostrou, para mim, a ABC2 é uma influência do próprio Dawkins. Se a gente pegar a contracapa do livro Deus um Delírio, Dawkins fala assim que o objetivo desse livro, o objetivo confesso desse livro, é principalmente levar os religiosos por inércia a pensar racionalmente a sua crença. Eu era um cristão por inércia, né? E eu segui o que estava naquele livro ali, eu fui pensar racionalmente a minha crença. E eu encontrei a ABC2 por causa disso. E isso me ajudou muito. Então, olha só, quem diria, a leitura que eu faço é que a ABC2 sofre essa influência positiva, um efeito Dawkins aí benéfico, né, que a gente vai tratar posteriormente. E assim a gente encerra o conflito e eu vou passar rapidamente pela independência. O que significa o modelo de independência? O modelo do conflito, ele gerou e ele gera vários questionamentos e desconfiança. Esses questionamentos e essa desconfiança levaram a pensar ou levaram a desenvolver essa outra abordagem, que é a da independência. Né? A abordagem da independência, ela basicamente diz o seguinte, que são esferas da realidade. Tanto ciência quanto religião são independentes. São independentes e são autônomas. Tá? Um exemplo muito claro disso é o paleontólogo Stephen Jay Gould, né, já falecido, que fala dos magistérios não interferentes, para utilizar aqui palavras dele e conceitos que ele mesmo definiu. Mas, basicamente, ele está querendo dizer que ciência e religião são esferas independentes autônomas. Eu coloquei um papagaio ali porque é muito clichê, a gente vai ficar repetindo, né? Que ciência, a gente vê várias vezes, a ciência estuda o tempo e a religião estuda a eternidade. Essas analogias, essas figuras de linguagem todas, elas são muito importantes, esses clichês, né? São importantes para a gente relembrar e marcar na mente que isso é diferente, isso faz diferença. Né? Um outro clichê muito utilizado é de que a ciência ela se preocupa com como, com as causas secundárias do universo, da existência humana e da natureza propriamente dita, né? Enquanto que a religião estuda o porquê, as causas primárias sobre isso. Então, são olhares diferentes para o mesmo objeto, né? São formas diferentes de ver o mesmo objeto. E isso já é melhor do que o conflito, né? Porque olhando de maneira independente, como elas não se conversam, o conflito não se justifica. Então é uma abordagem pacificadora, né? Conciliadora. Até por isso, é uma abordagem, é uma leitura muito aceita, né? Muito famosa e muito bem vista, tanto nos círculos teológicos quanto nos círculos científicos, por conta dessa conciliação. Entretanto, Barbour, de quem a gente está trazendo a perspectiva, ele diz que isso, olhar a ciência e a religião de forma independente, inevitavelmente compartimentaliza a realidade. Nós não experimentamos a realidade dessa forma, tão nitidamente dividida, mas em sua totalidade e interconectividade. Então, ele reconhece essa conciliação, mas ele é contrário justamente porque nós não experimentamos a realidade dessa forma, né? O Jonas Madureira diria que a independência causa ali uma certa esquizofrenia intelectual num cientista cristão, por exemplo, né? Ele é um cientista ateu no laboratório e um cristão na igreja, né? Uma pessoa cristã na igreja. Então, para o Barbour, ele defende que esses magistérios
que esses ambientes, que essas esferas, que esses campos da realidade não podem evitar algum grau de sobreposição, então eles vão interagir em algum momento, né? E eles não são completamente separados, né? Então, mas já é uma forma menos pior que a do conflito, vamos colocar assim, na leitura do Bárbaro. E aí nós entramos no diálogo. O diálogo talvez seja ali o que a gente também vai demorar um pouco mais de tempo, e a gente vai falar um pouquinho do diálogo, que isso abre espaço para a gente falar dessa nova forma de interação, nova entre aspas, né, dentro dessa sequência que eu estou apresentando. O diálogo, pessoal, para representar um pouco do diálogo, eu coloquei ali aquele trecho da imagem do Matrix, para dizer o seguinte, e depois o nosso querido Forever Alone. Nós vivemos na era da informação, essa era que nós estamos passando agora, e eu fiz uma hipótese que eu tenho, eu fui fazer uma breve pesquisa, e eu encontrei que está cada vez mais raro, né, a publicação de estudos feitos por apenas um pesquisador, e que tem crescido muito um fenômeno chamado hiperautoria, que são aquelas publicações científicas assinadas por mais de 1000 autores. Tem diversas explicações para isso, né? Desde grana, ali equipes, equipamentos, né? Mas também a parte de pesquisas cada vez mais globais, mas também tem a questão colaborativa, né? Então, o pesquisador solitário, por isso o Forever Alone ali, está se tornando cada vez menos viável para grandes inovações científicas. Nesse pensamento cooperativo e colaborativo, o diálogo, ele é a terceira maneira, e é uma boa maneira de entender a relação entre ciência e religião, porque ele leva a uma melhor compreensão mútua entre ambas. Ela não separa, ela não ignora e ela não briga, ela não vai guerrear uma com a outra, mas elas vão sentar à mesma mesa para dialogar e conhecer. E aí tem uma citação do Plantinga, um filósofo da ciência, que ele diz o seguinte: apesar de haver um conflito superficial, há uma convergência profunda entre ciência e religião teísta. E apesar de haver uma convergência superficial, há um conflito profundo entre ciência e naturalismo. Ele tem um livro muito importante que ele vai tratar sobre isso, que é esse daqui, Ciência, Religião e Naturalismo, Onde Está o Conflito, da editora Vida Nova. Ele vai basicamente tratar sobre isso o livro inteiro, né, para defender essa tese de convergência entre a ciência e a religião teísta. Existe divergência entre ciência e religião? Claro que sim. Nós sabemos que sim, né? Mas esses dois parceiros, essas duas esferas de conversação podem aprender um com o outro? Pode existir um aprendizado? É isso que a gente vai tentar descobrir e é o que a gente tem tentado fazer também na BC2. O McGrath, ele diz claramente o seguinte, naquela ideia colaborativa: nem a ciência, nem a religião podem fornecer uma descrição total da realidade. No entanto, juntas elas podem oferecer uma visão estereoscópica, ampla, da realidade, negada àqueles que se limitam à perspectiva de apenas uma disciplina. Enquanto cientista, eu me nego a negar alguma perspectiva, né? Porque é contraditório para aquilo que o cientista faz, é quase dogmático a gente fazer isso daí. Então, para ele, o diálogo permite apreciar tanto a identidade, quanto as forças, quanto os limites presentes, tanto na ciência, quanto na religião. E para o McGrath, o diálogo oferece uma compreensão mais profunda do que ofereceria apenas a religião ou a ciência separadamente, ou por si só, sem essa conversa, sem essa interação. Ele ainda continua dizendo que
ciência e religião são capazes de interagir em um diálogo significativo sobre algumas das grandes questões da vida. E aí o que eu acho mais interessante, o que é muito legal, não é aquela conversa de amigo que você fala, não, tá tudo bem, e você aceita tudo. Não. Não é uma conversa acolhedora e não crítica, que é a proposta do diálogo. Muitas vezes tendendo a uma agradável, mas injustificada assimilação de ideias. Só sentar para tomar seja um chimarrão lá no Rio Grande do Sul, um tereré lá no Mato Grosso do Sul, ou um chá lá na terra do McGrath. Não é isso. A proposta do diálogo é um diálogo robusto, desafiador. Eu até coloquei ali como se fosse mesmo a banca do doutorado ali, né? Que faz, que instiga e que torna possível investigar questões profundas e potencialmente ameaçadoras sobre a autoridade e os limites de cada participante e de cada disciplina, de cada interlocutor ali. Então ele é muito mais profundo. Não é aquele bate-papo, não. É algo intenso. É aquele diálogo que você tem com aquele amigo que você quer aprender com ele, né? Mas ao mesmo tempo que você também quer ensinar ele. Porque existem diálogos pensando nisso. Para utilizar algumas frases famosas, né, já quase chegando ao fim aqui, João Paulo II ele diz que a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição, enquanto a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Eu não vou ficar muito preso às frases aqui, eu trouxe outra do Einstein, que apesar de todo o seu conflito, ou melhor, de todo o seu conceito peculiar de religião, a frase dele também traz um peso, uma robustez para esse diálogo, né? Que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ou seja, abordagens dialogais permitem ou incentivam o aprimoramento ético, estético e espiritual de determinadas questões, pensando em potencializar a construção do conhecimento. E é desejável fomentar o diálogo ao invés do conflito ou da independência. E olha que interessante, o diálogo tem o selo Ian Barbour de qualidade, porque Barbour considera esse modelo provavelmente o mais satisfatório dentro do leque de abordagens. Mas ainda tem a integração, que eu também vou passar rapidamente, né? Por que eu vou passar rapidamente? Porque é o maior desafio, e eu acho que a gente tem que ser gradualista, né? Charles Raven, um teólogo britânico, ele diz que contar uma única história que trate de todo o universo como uno e indivisível seria a melhor forma. Ele utiliza isso para argumentar, né? Como argumento que os métodos básicos, os mesmos métodos, devem ser usados tanto na busca religiosa quanto na científica. Ele é vigorosamente resistente a qualquer tentativa de dividir o universo em componentes espirituais e físicos. Barbour coloca como se fosse essa notação aí, né? O conflito seria menor que a independência, ou a independência é maior que o conflito, e assim sucessivamente. O conflito é o menorzinho, a integração é o top das galáxias, né? Então, numa escala, tá? Numa escala de importância ali. Para Barbour, a integração, ela é satisfatória. Ele é muito simpático a essa abordagem. Entretanto, ele ainda coloca o diálogo como mais satisfatório, né? Ele apresenta isso quase como uma jornada, né, de conhecimento intelectual. Para ele, os modelos de conflito e independência estão errados, tá? Enquanto as abordagens de diálogo e integração estão corretas. E aí o McGrath traz como essa jornada intelectual, podendo começar com um conflito, seguido por um breve e insatisfatório flerte com a independência, e finalmente encontrar um local de descanso satisfatório no diálogo ou em alguma forma de integração. Talvez isso é o que esteja acontecendo com você, aconteceu com você, com algum conhecido de você, tá? Certamente foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo no diálogo realmente buscando essa integração. Eu ainda tenho algumas
dúvidas com relação a isso, mas o diálogo, sem sombra de dúvidas, eu estou de acordo com Barbour. Por isso que eu entro nas conclusões de que é importante saber que o maior mito da história da ciência é de que tanto ciência e religião é de que elas estão em constante conflito. Tá? Isso é muito importante, é uma conclusão muito importante. É saudável e honesto para o debate reconhecer que o conflito não é a única maneira de relacionar ciência e religião. Que existem ali outras formas de pensar a respeito disso, outras formas igualmente válidas e honestas. Até para pensar sobre isso, eu estou trabalhando recentemente nesse modelo de interação ecológica, fazendo uma analogia, um paralelo. Né? Eu peço desculpas para vocês por utilizar uma imagem inglesa ali, mas é a que eu achei mais didática para falar daquelas formas de interação que a gente aprende no ensino médio, para quem não é da área da biologia, né? As interações ecológicas harmônicas e desarmônicas, ou seja, positivas e negativas, como a predação, o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e a competição, por exemplo. Né? Se nós fizéssemos essa analogia, a gente poderia colocar que as interações ecológicas entre ciência e religião, a gente poderia colocar dessa seguinte forma, utilizando a mesma notação da ecologia, em que o conflito ele entra como um sinal de negativo para ambos, né? Os efeitos são negativos para ambos, né? Enquanto a independência eu vou mostrar daqui a pouco um outro modelo, mas ele vai variar ali próximo do neutro, que é muito difícil na ecologia, embora tenha teorias do neutralismo, por exemplo, neutro ou interações ali benéfica para um, prejudicial para outro, ou benéfica para um e neutra para o outro, ou prejudicial para um e neutra para o outro, tá? Então eu coloquei aqui que elas como não são afetadas ou pode ter essa variação. Enquanto que o diálogo e a integração, eles entrariam ali como benefício para ambos, tá? Tanto para a ciência quanto para a religião. E se fosse pensar na ideia do diálogo e integração, o diálogo seria aquela protocooperação, é aquele benefício bom entre eles. Enquanto a integração é próxima ao mutualismo, é aquele benefício que sem os dois, né, fora dos dois, é muito difícil de sobreviver, ou pelo menos de melhorar, ou melhor, de se adaptar. Né? Uma outra forma de apresentar isso aí, eu peguei esse modelo da UFV e fiz parecido aqui no plano cartesiano, só para a gente ter uma ideia, utilizando os quadrantes. E a mesma ideia, mas só para a gente trazer isso para a área das ciências naturais, né? Onde o conflito está aqui no quadrante mais negativo, né? Negativo para ambos. A independência vem aqui como neutra, beirando um pouco do comensalismo, do amensalismo, enquanto o diálogo e a integração estão no quadrante 1 aqui do benefício tanto para a ciência quanto para a religião. Né? Eu achei interessante essa forma, eu tenho pensado aqui algumas coisas para colocar dessa forma aqui. E para concluir especificamente, para entrar na minha proposta que vai ser bem rápida, diálogo é o modelo mais satisfatório, a reunião das duas forças de integração reúne, né, as duas forças mais significativas da cultura humana, significativas e diferentes. Os esforços propostos pela ABC2 são desejáveis, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente religioso, porque a ABC2 e os seus associados e pessoas com esse tipo de associação, tá, no sentido de ser um embaixador, né, de integrar mesmo essas duas. E qualquer organização científica pode levar adiante uma iniciativa como essa, de um diálogo produtivo entre cientistas e religiosos. Para terminar rapidinho, pessoal, eu pensei em desafios, mas qual é a minha proposta não só para líder, tá? Uma vez que o grupo de ciências naturais da ABC2 tem cientistas e cristãos do Brasil inteiro, com diferentes níveis de formação, níveis de escolaridade e também de formação teológica, é um ambiente ideal, na minha opinião, de pensar, planejar, amostrar e identificar esses desafios. Amostrar dados para que a gente possa identificar esses desafios.
Então, o que eu proponho é, no grupo de ciências naturais, para os participantes do grupo de ciências naturais, se você não participa, procure saber, se você quiser colaborar com isso, a gente vai, ou melhor, eu vou propor, se a liderança estiver assim, mostrar, ou melhor, fazer um brainstorming dessas pessoas, porque nós temos que pensar isso localmente, né, regionalmente, nacionalmente, para a gente construir algo semelhante àquilo que foi apresentado pelo Garros, né, para as nossas escalas, né, dessas que eu comentei, local, regional e nacional. Fica essa ideia para a gente fazer posteriormente. Eu vou passar essa citação e vou agradecer imensamente a atenção de todos, o convite feito pela liderança, a todos os colegas e amigos que estão aqui e as nossas queridas intérpretes. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, Gabriel. Que palestra ótima, hein, pessoal? Incrível mesmo. Muito legal ouvir sobre tudo isso que o Gabriel falou. E nós vamos ter um tempinho aqui para perguntas, Gabriel. Se tiver alguma pergunta aí, o pessoal puder subir. Parabéns, né, Gabriel, pela palestra. Foi realmente muito esclarecedora. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre. Há outros modelos? Qual outro autor, além do Barbour, que apresenta mais modelos, se você conhece? Muito obrigado, Alexandre, pela pergunta. O próprio McGrath, nesse livro fantástico que vai ser estudado no curso, né, Basics, ele aborda inclusive esses outros modelos, bem superficialmente. Existem outros modelos, e outros questionamentos. Entretanto, o modelo do Barbour, ele, por essa simplicidade, ele ainda é o ponto de partida para se tratar a respeito disso. Então, sim, existem outros modelos, outros pesquisadores que utilizam isso, mas eu acho que o tema principal dessa ideia é trazer o ponto de partida. E Barbour, nas obras dele, e principalmente, eu acho o McGrath, por exemplo, extremamente didático. Ele é muito bom para trazer essa explicação, entre aspas, mastigada, né, para nós. Então, Alexandre, existem sim outros modelos, outros pesquisadores, mas eu acho que é um momento interessante de colocar esse pontapé inicial do Barbour. Obrigado. Legal. Mais uma pergunta aqui da Carlane. Gabriel, o que os cientistas que fazem o conflito hoje pensam sobre o fato de muitos cristãos terem sido os que iniciaram os métodos científicos de muitas áreas? Olha, é muito boa a pergunta, porque eu também tenho essa dúvida, entendeu? Porque eu não sei se isso é colocado, agradeço a Carlane a pergunta, porque eu não sei se isso é colocado, ou pelo menos como isso é colocado para os cientistas não cristãos, porque a ideia que a gente tem é que é uma pergunta até meio chata de ser feita por cristãos para não cristãos, né? Como se fosse algo prepotente ou arrogante, e eu acho que a ideia é justamente a gente se reunir, e a ideia do ABC2 é essa reunião em amor, para que a gente possa fazer esse tipo de pergunta também para os não cristãos, né? Eu tenho dúvidas, eu não sei, eu gostaria de saber, porque eu não ouço. É aquilo que o Numbers fala, né? Muitas coisas ficam lá na Torre de Marfim. Eu nunca ouvi nenhum não cristão falando sobre isso, né? Lógico, a não ser alguns que são da área de história da ciência, filosofia da ciência, que não entram no tema pessoal, né? Mas como historiador, ele acaba apresentando esse fato histórico relacionado com a origem da ciência moderna.
e o vínculo com a religião, né? Mas é uma dúvida muito boa. Eu também tenho dúvida, também tenho curiosidade de saber. Eu acho que é até uma oportunidade para a gente fazer a ponte com assuntos, né? Com outros pesquisadores não cristãos. Exatamente. Exatamente. Que estejam no mesmo. Exatamente, que estejam no mesmo espírito de conversa, né? Eu acho que é importante, sim. Aqui nós temos a última pergunta, é do Matheus Nóbrega. Ele pergunta por que algumas pessoas, tanto só da ciência como só da religião, usam apenas o modelo de conflito. Existe uma tendência para isso? Quais as influências para esse modelo de conflito? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é aquela dúvida que a gente tenta entender, né? Porque, como eu falei ali, eu só conhecia o modelo do conflito, né? E eu posso falar por mim. Por que eu só conhecia o modelo do conflito? Porque eu não buscava conhecer. Eu nem imaginava que existiam outras possibilidades, por mais absurdo que seja isso, né? Às vezes a gente está tão fechado e a gente ouve de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente tem como exemplo, às vezes professores da universidade, né, orientadores ou não, mas que aquilo não é falado, não é conversado, às vezes nem entra no ambiente acadêmico. Falar em religião é uma coisa quase absurda, ainda mais dentro das ciências naturais, né? Ainda mais dentro das ciências naturais, que é sempre... Vai entrar muito no que o Thiago vai falar amanhã, que é o conflito. Eles resumem, eu acho também, isso é uma boa hipótese, né? Porque a gente não pode... Eu não tenho como dizer se é isso, né? Mas que essa ideia do criacionismo e evolucionismo no Brasil, que tudo para nisso. A ideia hoje, principalmente desse momento, foi dar o start para dizer que a discussão, e por isso essa imagem do Thiago Garros aqui que ele apresentou, é que olha o tanto de coisa que é falada, né, que vai além da discussão de criacionismo e evolucionismo, que é o que o Thiago vai falar amanhã. Ele vai ir para além, né, desse discurso, desse conflito. Então, existem, eu acredito, aí, inúmeras hipóteses para falar sobre isso daí. Então é isso. Essa foi nossa última pergunta. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada por ter topado. Foi tudo incrível. E agora... Eu que agradeço.